A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui é a missionária Arlete, iniciando a nossa pré-aula referente à quarta lição da nossa Escola Bíblica Dominical, revista da editora Betel, no segundo trimestre de 2021, quando estamos estudando o tema Os Atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras, comentada pelo pastor Valdir Alves de Oliveira. Louvamos a Deus por esse novo trimestre, onde com certeza estamos sendo edificados pelas preciosas lições dessa revista. Mas antes de iniciarmos o comentário de hoje, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Grande e maravilhoso Deus, mais uma vez estamos nós aqui, diante da Tua Palavra, Senhor, sedentos de Ti, para aprendermos cada vez mais as Tuas verdades. Te pedimos, Senhor, que Tu venhas nos abençoar com o entendimento da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo. Entra, Senhor, na mente, no coração, no lar de cada um dos irmãos e das irmãs que estão conosco neste momento. Nos concede entendimento, Pai. Nos concede, ó Deus, a consciência do grande amor que Tu tens para conosco e nos ajude a entendermos completamente que nada pode nos separar do Teu amor. Se Tu conosco, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero aqui agradecer pela sua companhia, pela sua participação aqui no nosso canal, pedindo sempre que você deixe aqui o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito, faça os seus comentários para nos ajudar a subir de relevância no YouTube e nos ajude a divulgar esse trabalho, compartilhando este vídeo nas suas redes sociais e também com outros irmãos. Colabore com seus comentários sobre esta lição. Isso é muito importante para o crescimento deste canal. Não se esqueça de sempre conferir se o sininho das notificações está devidamente ativado para que você receba de primeira mão as nossas postagens. Hoje estaremos comentando a lição de número 4, que traz como título O Amor de Deus. Os hinos da harpa cristã sugeridos para esta lição são os de número 35, 52 e 396 e podem ser encontrados aqui no nosso canal e também nos nossos blogs revistaebd.com e hinosdaharpa.org. Acesse e confira. O texto áureo de hoje encontra-se no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3 e o versículo de número 16. E diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A verdade aplicada de hoje nos diz: porque Deus é amor, somente é possível amar como a Bíblia revela se formos nascidos de novo e nos relacionarmos com Deus. Os textos de referência encontram-se na primeira epístola de João, capítulo de número 4, e os versículos 7, 8, 9, 10 e 16. E assim diz a palavra de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. O primeiro objetivo desta lição é mostrar a essência do amor de Deus.
Todo ser humano, de alguma forma, consegue entender o que é o amor e tem capacidade de amar e também anseia por ser amado pelas pessoas da sua convivência ou até por alguém especial. Temos a experiência desde a mais tenra idade do que é o amor de mãe, o amor da família, o amor de uma pessoa amiga e também o amor que resulta em um namoro, noivado e casamento. Muito se fala em amor em um mundo marcado pelo desamor. E quando se trata de compreender o amor de Deus, nos deparamos com algo tão sublime que vai muito além do nosso entendimento sobre o amor que conhecemos e o nosso vocabulário se torna incapaz de explicá-lo na sua totalidade. No antigo idioma grego, usava-se diferentes termos para se distinguir o tipo de amor, sendo os mais conhecidos amor ágape, amor filios e amor eros. A palavra ágape é, na verdade, uma transliteração do termo grego, que é mais utilizado para se referir ao amor no Novo Testamento e também na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. Em algumas traduções bíblicas, esse termo pode aparecer como caridade, como lemos aqui no texto de referência. O amor ágape é aquele tipo de amor que não é interesseiro e nem egoísta. Antes, ele é puro, é genuíno, ele tem origem divina e transcende os sentidos meramente humanos. O amor ágape não desiste, é constante e permanece firme até as últimas consequências. É um tipo de amor invencível, capaz de amar o mais indigno dos homens. Ágape é o tipo de amor que tem origem no próprio Deus, que nos ama incondicionalmente, de forma santa e sacrificial. Nos ensinamentos do Senhor Jesus e em todo o Novo Testamento, os cristãos são exortados a amar uns aos outros como Cristo nos amou. Enquanto eros e filhos podem ser entendidos como sentimentos condicionais que geram benefícios, ágape é incondicional e sacrificial. É o tipo de amor com que devemos amar a Deus e ao próximo, conforme nos ensinou Jesus em Mateus 22, 37 ao 39, mesmo que esse próximo seja nosso inimigo. Por todo o Novo Testamento, os verdadeiros cristãos são exortados a demonstrar o amor ágape, isto é, amar como Cristo amou, conforme João 13, 34 ao 35. O termo grego, filhos, era melhor compreendido como sendo um sentimento de simpatia natural, uma profunda amizade e carinho que alguém dispensa aos seus amigos e familiares. O amor filios indica também um sentimento forte e profundo do coração, um amor que transmite a ideia de parceria, amizade, companheirismo e relacionamento de afeição entre entes queridos. Já o amor eros geralmente expressa a ideia de amor entre um homem e uma mulher, um amor mergulhado em paixão, romantismo, transmitindo também o sentido de desejo sensual e sexual. Nos dias atuais, vivendo em um mundo tão conturbado, com uma sociedade egoísta e excludente, mais do que nunca nós temos a necessidade de nos sentirmos amados por Deus. E na lição de hoje aprenderemos sobre o seu impressionante e infinito amor por nós, que vai muito, mas muito além do nosso entendimento. Apesar de ser impossível compreender o amor de Deus em toda a sua plenitude, temos a graça inaudita de desfrutarmos desse amor que só Ele é capaz de ter por cada um de nós. Tópico 1. O amor é a essência da natureza de Deus. A Bíblia Sagrada afirma que a natureza essencial de Deus não pode ser plenamente conhecida e entendida pelo ser humano, conforme está escrito em Jó, capítulo 11, versículo 7, Isaías 40, 28, 1 João 3, 2. Entretanto, pelo seu grande e infinito amor, Deus se auto-revelou por meio da sua criação, que é a sua revelação geral, conforme Salmo 19, Romanos capítulo 1, versículos 19 ao 20, através de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, conforme João capítulo 1, versículo 1, 14, 18 e João 3, 16.
e Hebreus capítulo 1, versículos 1 ao 3. E também pelas Escrituras, que é a sua revelação especial, conforme está escrito em 2 Timóteo 3,16. O amor de Deus pela humanidade é incondicional, ou seja, não há nada que o ser humano possa fazer para aumentar o amor de Deus ou diminuir esse amor. As Escrituras nos ensinam que o amor divino é muito mais do que uma atitude, uma emoção ou uma obra por nós. É um atributo de Deus, uma parte do seu próprio ser ou natureza. A Bíblia Sagrada nos revela que ele é amor, conforme 1 João 4, 8, a parte B do versículo. Ele é a própria essência do que é o verdadeiro amor, conhecido no idioma grego por amor ágape. Subtópico 1.1. Deus é o próprio amor. As Sagradas Escrituras nos dizem que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. Apesar da Bíblia afirmar que Deus é amor, o amor em si não é Deus. Todo o universo, a Terra e tudo que nela há, não foi criado e nem é governado por um sentimento, por uma emoção, afeição ou atitude chamada amor, mas sim pela pessoa do nosso grande e maravilhoso Deus, que tem o amor como a sua essência, a essência da sua natureza. Esse é o amor ágape, aquele tipo de amor que não busca seus próprios interesses, antes trata-se de um amor desinteressado, puro, genuíno, totalmente diferente da forma como pensamos e amamos aqueles que nós conhecemos. O amor ágape não desiste nem se enfraquece ou acaba diante das circunstâncias, mas é constante e permanece forte até as últimas consequências. É um tipo de amor inesgotável e inexplicável que não leva em conta a condição miserável do pecador, sendo Deus capaz de amar uma pessoa como eu e como você, do jeitinho que nós somos, imperfeitos, cheios de falhas, assim como também Ele ama o mais indigno dos homens, como disse o apóstolo Paulo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Não existe uma prova de amor maior do que essa. Aquela sentença de morte que era para mim e para você, mas o Senhor Jesus voluntariamente morreu em nosso lugar, pagando o alto preço pela nossa salvação. A maior expressão do amor humano é quando alguém dá a sua vida para que uma outra pessoa possa continuar vivendo. E isso geralmente acontece no meio familiar ou quando se tem algum relacionamento com a outra pessoa, quando se ama alguém. Somos até capazes de entender o amor sacrificial pelas pessoas que nós amamos, embora isso não aconteça com tanta frequência assim. Mas o amor de Deus está em total contraste, até mesmo com a mais profunda expressão do amor humano, porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, desprezíveis, rebeldes, sem qualquer merecimento do amor de Deus. O sacrifício de Cristo por nós é a mais alta manifestação deste amor e nos faz chegar até o Senhor, ter paz com Ele, tornando-nos herdeiros de suas promessas, e isso é maravilhoso. Como está escrito, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. Subtópico 1.2. Deus é a fonte inesgotável de amor. O comentarista inicia esse subtópico dizendo que nessa fonte só jorra amor ágape, que transcende tudo. É o amor sem interesse e sem explicação. Em Deus temos uma fonte de amor perene, um verdadeiro manancial de vida, luz, paz e alegria que jorra para a vida eterna e verdadeiramente satisfaz a nossa alma. Essa fonte do inesgotável amor de Deus supera todas as nossas expectativas
e resulta em bênção sem igual, no cuidado divino para com cada um de nós, na liberação do seu perdão, da salvação, na provisão, no livramento e socorro sempre presente na hora da angústia, no alívio e cura das nossas enfermidades do corpo e da alma. Não há nada que possamos fazer para aumentar ou diminuir o amor de Deus para conosco, porque a fonte desse amor está no próprio Deus e não em nós. O amor de Deus que a nós foi manifesto por Jesus Cristo é incomparável, ilimitado, uma fonte que nunca seca, e quanto mais a buscamos, mais amor é jorrado em nossas vidas. Você já mergulhou nessa fonte do amor de Deus? Crê nessa verdade? O próprio Senhor Jesus nos convida a saciarmos a nossa sede de Deus e do seu amor quando nos convida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 37 e 38. Jesus é a nossa fonte escondida. E como diz o hino 523 da nossa harpa cristã, se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Subtópico 1.3. Modos de Deus demonstrar o seu amor. O comentarista destaca as formas como Deus demonstra o seu amor por nós. Ele demonstra esse amor como amigo, como está escrito: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João 15:13. Nos tempos bíblicos, os discípulos de um rabino eram considerados seus servos. Porém, Jesus não considerava os discípulos como simples servos, mas como seus amigos em quem confiara a mensagem do Evangelho da Salvação para que viessem a transmiti-la aos demais. O amor de Deus é demonstrado como um pai. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. 1 João 3:1. Como cristãos, nos tornamos filhos de Deus por adoção, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Em Jesus nos tornamos membros da família de Deus e passamos a conhecer e desfrutar do seu infinito amor por nós, o qual não tem forma, não se mede, não se pesa e não se quantifica. Como nosso Pai amoroso, Deus nos sustenta, ouve as nossas orações e nos atende no momento certo. O segundo objetivo desta lição é falar que o amor de Deus se revelou por meio de Jesus. Tópico 2. O amor de Deus se revelou no Filho. Sobre a suprema revelação de Deus à humanidade, o comentarista afirma nesse tópico que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é o efeito maior do amor de Deus por todos, porque essa é a maior prova do imenso e sem medida amor de Deus, que é incomparável, insubstituível e ilimitado. Subtópico 2.1. Deus doou o seu Filho unigênito. O texto áureo de toda a Bíblia Sagrada expressa de forma tremenda o amor de Deus ao nos dar o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho amado, para cumprir a sua justiça e morrer em nosso lugar, como está escrito. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. No livro Fundamentos da Fé Cristã, um manual de teologia ao alcance de todos, sobre a passagem bíblica de João 3,16, James Montgomery Boyce diz que, abre aspas, alguém captou essa ideia em um cartão que continha impressa a passagem de João 3,16. O versículo foi organizado de uma forma que evidenciou a grandeza de cada parte dele. Deus, o maior amante, amou de tal maneira, equivale ao maior grau. O mundo, a maior companhia, que deu o maior ato, o seu Filho unigênito, o maior presente, para que
todo aquele é a maior oportunidade, que nele crê a maior simplicidade, não pereça, a maior promessa, mas a maior diferença, tenha a maior certeza, a vida eterna, o maior bem. Para completar, acima do texto havia o título, Cristo, o maior presente. Esse é o amor que excede a todo entendimento, conforme Efésios 3,19. Um amor declarado em palavras e confirmado em atitudes na execução do plano de salvação para resgatar a humanidade do poder do pecado e da morte, culminando com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Subtópico 2.2. Deus nos amou primeiro. A Bíblia Sagrada diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, conforme está escrito em 1 João 4,19. Sobre esse versículo, o comentário bíblico popular diz que no Antigo Testamento, abre aspas, os 10 mandamentos exigiam amor a Deus e ao próximo, mas a lei não era capaz de produzir esse amor. De que maneira então Deus poderia obter o amor que sua justiça exigia? O Pai resolveu o problema ao enviar seu Filho para morrer por nós. Seu amor maravilhoso compele nosso coração a se aproximar dele em reciprocidade. Fecha aspas. Pelo fato de Cristo ter nos amado primeiro, antes mesmo de reconhecermos a nossa miserável condição de pecadores, espiritualmente mortos e sem esperança de vida eterna, é que nós, cristãos, o amamos, o servimos com alegria, confiando inteiramente na sua obra redentora, prova incontestável do seu grande amor por nós. Assim sendo, o nosso amor a Deus não é uma ação, e sim uma reação ao amor dele por nós. O amor divino é totalmente diferente do amor que sentimos pelas pessoas que também nos amam, pois ele é capaz de amar até mesmo aquele que não o ama e nem dele tem conhecimento. É por isso que nunca devemos nos esquecer de onde foi que Deus nos tirou e das grandes coisas que ele tem feito por nós até agora. Pare um momento e pense, quem era você antes de conhecer o Senhor Jesus e quem é você agora? Você é capaz de descrever todas as bênçãos e cuidados do Senhor para com a sua vida? O amor dele por cada um de nós, demonstrado nos seus feitos, pela nossa salvação, pela provisão, pelos livramentos e cuidados, por si só já deveria nos constranger, pois nada fizemos para merecer isso. Realmente não dá para calcular o amor de Deus por nós. Subtópico 2.3. Deus nos amou incondicionalmente. O comentarista inicia esse tópico dizendo que o amor incondicional é um amor sem restrições ou condições. Alguém que ama sempre, independentemente da situação em que estejamos, não importa quem você é, nem o que você faz ou já fez. Ele nos amou no lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. O Senhor Jesus não rejeita ninguém que se aproxima dele, que vem até ele, conforme está escrito em João 6,37. Ainda que seja alguém rejeitado pela sociedade, sem moral, sem crédito, sem nada de bom em sua pessoa. Ele também não faz acepção de pessoas, como muitas vezes nós fazemos, conforme está escrito em Romanos 2,11. No entanto, muitas pessoas têm rejeitado o amor de Deus em Jesus Cristo, achando-se autossuficientes e abastadas, como se não precisassem de Deus. Têm a mente cauterizada pelo pecado e não reconhecem que até mesmo seu fôlego de vida depende do Senhor para que possa sobreviver. Até mesmo essas pessoas são alcançadas pelo amor de Deus, para que tenham chance de se arrependerem de seus pecados enquanto há tempo e receberem de graça a salvação pela fé em Jesus. O terceiro objetivo desta lição é ressaltar que o amor de Deus é único. Tópico 3, o amor de Deus é singular. Deus é absolutamente distinto de todos
ou de tudo o que nós conhecemos ou podemos conhecer, e não pode ser comparado a ninguém ou a nada que se conheça ou possa se imaginar. Ele é único. Como temos visto em toda esta lição, o amor de Deus é único, precioso, inigualável e incomparável, mas tem o poder de alcançar a mim e a você e transformar o nosso viver. Subtópico 3.1. O amor é real, transformador e está disponível. O amor ágape, ou o amor de Deus, é real. Ele está à nossa inteira disposição hoje. É acessível a todo aquele que nele crê. Se as pessoas entendessem a dimensão desse divino amor, não o rejeitariam por nada desse mundo. Os discípulos do Senhor Jesus experimentaram a realidade desse amor e a transformação causada em suas vidas, deixando para trás as velhas práticas, a prostituição, o roubo, a corrupção, a mentira, o engano, como, por exemplo, a mulher no poço em Samaria, conforme está escrito em João 4, versículo 1 ao 42. Como aconteceu também com a mulher apanhada em adultério, conforme está escrito em João 8, 1 ao 11. Como também aconteceu ao homem gadareno, que vivia possesso por demônios nos cemitérios, conforme está registrado em Marcos capítulo 5, versículos 1 ao 20. Conforme aconteceu também com Nicodemos, um dos principais fariseus, após encontrar-se com Jesus, conforme está escrito em João, capítulo 3, versículo 1 ao 21, capítulo 7, versículo 50, capítulo 19, versículos 38 ao 39. E também a transformação que aconteceu na vida de Saulo de Tarso, conforme está registrado em Atos, capítulo 9, versículos 1 ao 31, entre tantos outros exemplos na Bíblia Sagrada. Os cristãos da igreja primitiva também tiveram a graça de receber esse amor e suas vidas foram transformadas pelo poder do Evangelho, ao ponto de morrerem por Cristo para não negarem a sua fé. O amor de Deus tem sido real também na minha e na sua vida, assim como em milhares de crentes espalhados pelo mundo todo, transformando cada cristão pelo novo nascimento na família de Deus, conforme João 3,3, fazendo-os novas criaturas em Cristo Jesus, conforme está registrado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. Encontramos na Bíblia Sagrada, em Efésios 2, 1 ao 10, e Efésios 5, 1 e 2, uma descrição clara de nossas vidas, antes de experimentarmos o amor de Deus e a salvação em Cristo e em nosso viver, depois de sermos transformados pelo seu amor. O amor de Deus continua disponível ainda hoje para todos os homens que atendem o seu chamado, para viverem em novidade de vida na presença do Senhor. Se você já teve um encontro verdadeiro com Cristo, qual foi a maior transformação que Ele operou na sua vida? Pense nisso, compartilhe o seu testemunho de vida com outros irmãos, fazendo o seu comentário aqui no canal. Subtópico 3.2. Deus usa a sua justiça para provar o seu amor. Ao falar sobre o amor como sendo o dom supremo, o apóstolo Paulo disse que o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Está escrito em 1 aos Coríntios, capítulo 13 e o versículo 6. A Bíblia nos mostra que não há contradição alguma entre o amor e a justiça de Deus, pois ambos se completam. Vemos que a justiça de Deus requer que haja pagamento pela pena do pecado. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden, quando os nossos primeiros pais pecaram. Ali houve uma punição, mas nem assim Deus deixou de os amar, pois ali também entrou em ação o plano de redenção. O amor de Deus, entretanto, deseja que o homem tenha sua comunhão com o Senhor restaurada. A oferta de Jesus Cristo como a expiação pelo pecado significa que tanto a justiça como o amor de Deus foram mantidos. Para cumprir sua justa administração da lei, o amor de Deus foi tão grande que ele deu seu Filho por nós, como já vimos nos tópicos anteriores.
O comentarista diz nesse subtópico: muitos se escondem atrás do amor para, de alguma forma inescrupulosa, transgredir as leis divinas, como se o Pai não tivesse a justiça como atributo. Na verdade, onde existe amor puro, a verdadeira justiça está presente. Ter amor não é aceitar tudo. Uma coisa nós temos que entender: apesar de Deus nos amar tanto, Ele continua odiando o pecado. E Ele age com justiça quando saímos dos seus propósitos, como está escrito: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus 12:6. Ele nos corrige como um pai amoroso que é, para o nosso próprio bem. Subtópico 3.3. O amor de Deus dura para sempre. O comentarista afirma nesse subtópico que o amor de Deus não acaba e não falha. O amor de Deus é imutável, ele não muda. Seu amor dura para sempre. A aliança e o amor do Senhor permanecem eternamente. Portanto, alegre-se como fez o salmista. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salmo 106, versículo 1. Portanto, se você está firme na fé em Cristo, saiba que nada, absolutamente nada, poderá te separar do amor de Deus, conforme está escrito em Romanos 8, 31 ao 39. Nunca podemos nos esquecer e nem deixar de anunciar que o amor de Deus por nós pecadores é incondicional. Porém, a salvação só é alcançada pela fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício feito por cada um de nós lá na cruz do Calvário. Não rejeite esse tão grande amor de Deus na sua vida. Jesus Cristo está voltando para levar a sua igreja amada para desfrutar eternamente do amor de Deus. Para concluir, aprendemos que o amor de Deus é a mola propulsora de todas as suas decisões, ações e criações. Seu amor para conosco é de forma profunda, intensa, calorosa e demonstrou isso ao doar o seu único filho para morrer em nosso lugar. Jesus Cristo te ama, creia nisso. Convidamos você, meu irmão ou irmã em Cristo, a visitar o blog revistebd.com para que você possa baixar ali os slides referentes a esta lição, ouvir os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista e também acessar os demais comentários. O nosso blog hinosdaharpa.org também está aguardando a sua visita. Ali estamos disponibilizando os hinos da nossa harpa cristã com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Os links de acesso estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Agradeço pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se no nosso canal, deixe aqui o seu like, o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho e compartilhe esse vídeo com outros irmãos e também nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando grandemente. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.